Bom dia, bom dia, iniciando aqui mais uma live do nosso clubinho, bater o nosso papo de terça-feira, as semanas vão passando, né? Bom dia. Quem for entrando por aí já me dá um oi. Bom dia, Cláudia, bom dia. Às vezes começa aqui e não aparece pra mim. Bom dia, Artes Materna, Malumo da Pequena, Artesã Priscila Valentim, Fátima, Najivani, bom dia, Rose, Narcisa, Andréia, bom dia, gurias. Terça-feira, né? Iniciando aqui a nossa live do clubinho. Depois de tempos consegui ao vivo, que bom, Ode Feltrana, bom dia. Tô feliz com o curso de finanças, sejam bem-vindas. Quem fez as inscrições ontem, já no primeiro dia do curso de finanças, sejam muito bem-vindas. Depois eu vou liberar lá na comunidade de alunas, tá? Que eu fiquei esperando ali, porque daí eu sento já para fazer a conferência. Bom dia. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Stories para eu entender, né, as dúvidas de vocês. Eu vou responder. A maioria das perguntas, tá? Elas abordavam os mesmos temas. Daí eu decidi conversar aqui com você sobre isso, porque se é a dúvida das pessoas se várias de vocês, né, colocaram lá dúvidas muito semelhantes, talvez escritas de forma diferente, mas a dúvida no final era a mesma, né? Eu digo, vale a pena a gente conversar no clubinho sobre isso, porque provavelmente, com certeza, é a dúvida de mais pessoas. Bom dia, gurias, bom dia. As alunas aí, bom dia, hein? Os alunos da mentoria por aí também. Eu já vou começar aqui para a gente poder aproveitar o máximo de tempo para responder o maior número de dúvidas possíveis, porque algumas perguntas eu vou precisar explicar um pouquinho mais, tá? Para entender, porque como são dúvidas sobre finanças, acaba que sai um pouco da nossa zona de conforto, né? A gente é muito criativa, tem o ateliê, então a gente se acerta muito mais muitas vezes com a criação das peças, com a mistura lá de cor, né? E aí a gente vem para esse universo mais lúdico da criação das nossas peças. E essa parte mais burocrática, né, financeira, é algo que fica fora, né, do nosso cotidiano. Então é importante a gente falar sobre isso. Deixa eu ver, a Nath Arts, bem-vinda também ao curso de finanças, Nath, que bom! Ontem várias meninas já fizeram a inscrição, já começaram a estudar ontem mesmo, né? Vocês vão ver o quanto muda o olhar sobre o nosso negócio. Mas vamos lá, vamos começar com as dúvidas, tá? Uma dúvida que apareceu bastante mesmo, foi sobre separar o salário, tá? E aí formularam de diferentes formas essa questão de separar o salário, e aí o dinheiro entra e eu já preciso usar o dinheiro, e como que eu faço para saber, para não misturar, porque o que é meu e o que é do ateliê. Isso eu acho que é uma das principais dúvidas sempre que eu falo nesse assunto de finanças. E é assim, ó, tipo, eu vou tentar explicar de um jeito que não vá complicar tanto, tá? Porque eu vou pular várias etapas para ir direto no ponto. Mas é aí que a gente começa a entender, quando a gente não consegue separar o nosso salário, o dinheiro entra por uma mão e já sai pela outra, porque eu preciso daquele dinheiro para comprar alguma coisa no mercado, preciso comprar alguma coisa, né, pagar uma conta. E assim, no dia a dia ali na prática, fiz uma venda, peguei um valor, fiz outra venda, fui pegando dinheiro. É muito difícil de a gente separar aqueles itens que a gente coloca lá na precificação no dia a dia. Recebi uma peça, já vou separar todos esses valores, né? Por exemplo, vendi um kit que foi R$150. Aí desses R$150 eu vou dividir o que é material, o que é custo fixo, o que é meu salário, já vou dividir tudo. Não, porque às vezes tu precisa pagar uma conta que, deixa eu ver agora, quando vem é 130, aí te sobrou R$20.
E aí tu fica pensando, meu Deus, o que que é meu, o que que é do ateliê, o que que eu posso pagar conta, o que que tem, sabe? Fica uma bagunça, porque a gente não entende. Primeiro que a gente mal entende a precificação, né? Então a gente mal sabe daquele 150 o que que é uma coisa, o que que é outra. Na prática, muitas vezes acaba acontecendo isso para quem não entende a precificação, né? Ah, eu baseei meu preço pelo preço do que eu vi as outras artesãs vendendo, e eu nem sei dali o que eu cobrei, o que é realmente a minha parte do meu salário. E aí já fui lá e já paguei uma conta. Então, não tem como, gente, sério, não tem como administrar finanças dessa forma, tá? A Hello Baby, para conseguir guardar um dinheiro, guardo R$5 de cada venda para juntar uma reserva de emergência. Estou fazendo correto? Olha, tá fazendo correto de se preocupar em construir uma reserva, mas completamente assim, aleatório, né? Eu acho que se tu entender melhor o que é cada coisa e como construir isso, tu vai conseguir ter um resultado mais objetivo, assim, com o que tu tá fazendo, mas já tá melhor do que não guardar, né? Já tá no caminho certo. Então, lá da parte do salário, tá? Tem duas formas. E aí que a gente começa a entender a importância de construção de capital de giro, tá? Uma das coisas lá do capital de giro é que eu possa pegar o meu salário fechado no início do mês, sem precisar ficar separando dinheiro de peça por peça. Então eu preciso entender quais são os compromissos pessoais que eu tenho durante o mês e que eu preciso cumprir aqueles compromissos, honrar aqueles compromissos com o meu salário. E aí eu vou estabelecer um salário que atenda a minha necessidade, vou estabelecer uma meta de vendas para que eu realmente tenha o retorno daquele salário, mas principalmente construir o capital de giro para que eu possa, no início do mês, pagar meu salário. Carla, eu não tenho capital de giro, eu não sei nem por onde começar, né? Ali a Hello Baby oficial já começou, pelo menos, né? É uma reserva meio aleatória, mas já começou, né? Já tem ali um primeiro passo para a construção do capital de giro. Eu já começaria por aí, tá? Então eu não tenho capital de giro. Eu passei muito tempo sem ter capital de giro, tá? Eu fui construir capital de giro, eu já tinha o ateliê há 3 anos e pouco, quando eu entendi isso e comecei a construir capital de giro. Então aí eu criei uma estratégia para isso. Quando eu entendi, eu criei uma estratégia. Só que até eu construir isso era fluxo de caixa. Daí eu preciso entender, bom, quanto do que eu vendo eu posso usar para gastos pessoais. E eu vou controlar isso através de uma planilha de fluxo de caixa. E aí eu tenho que colocar ali na minha planilha de fluxo de caixa exatamente quanto que eu gasto para repor material, quanto que eu gasto com despesas pessoais, tá? Despesas pessoais são as compras para mim e para casa, por exemplo, que são coisas que deveriam sair do meu salário. Para eu poder ter um controle antes do capital de giro, daquele mês se eu já gastei tudo que eu podia gastar com despesas pessoais ou não, se eu, né, tô dentro do limite que eu coloquei lá para mim. Porque não existe, gente, essa função de separar salário e separar o que é material assim, na venda do dia a dia. Isso não existe. Ó, a Divinati também entrou, seja bem-vinda. Vai entender melhor tudo que a gente está falando aqui. Estou tentando explicar de uma forma que tu consiga pelo menos visualizar que existe um processo por trás, né? Que tu precisa entender. Porque nenhum negócio acontece sem que a gente tenha clareza disso, tá? Óbvio que eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho para que, né, do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, eu consiga pagar as minhas contas. Só que isso precisa acontecer de um jeito que o meu negócio também se sustente. Que o meu negócio cresça além de se sustentar. Eu não quero passar minha vida inteira me dedicando para um negócio que nunca vai sair do lugar. Ou passar a vida inteira sustentando o meu negócio, que é pior ainda, né? Em vez do meu negócio me sustentar, eu que acabo sustentando o meu negócio, porque eu tô sempre tendo que colocar dinheiro de fora no meu negócio, porque eu não entendo a dinâmica financeira que tá acontecendo ali. E por menor que seja, gente, por menor que seja,
quando a gente aprende a administrar o pouco, a gente sabe transformar esse pouco em muito, porque a gente entende o pouco, é muito mais fácil administrar o pouco, né? E aí, com esse conhecimento, tu começar a fazer o negócio crescer, que aí quando ele estiver grande, tu vai ter crescido junto com ele. E tu vai conseguir entender um negócio maior, conseguir administrar um negócio maior. Agora, se tu não sabe administrar o pouco, quando tu ainda é pequena, quando tu ainda tá ali, né, de repente trabalhando na mesa da cozinha, ou já tem o teu cantinho, mas ainda não tem um volume tão grande de fluxo de caixa, né, um volume tão grande assim de dinheiro, mesmo assim tu precisa aprender a administrar aquilo ali que tá entrando para que tu consiga... Principalmente para que tu consiga fazer o teu negócio crescer. Porque tu tem que entender o que tem que voltar pro negócio. Tu tem que entender o porquê desse movimento de voltar investimento pro negócio. Para que tu consiga fazer o teu negócio crescer. Eu acho que é muito difícil crescer o negócio sem entender a dinâmica financeira. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, bom dia. Preciso fazer cursos de finanças. A inscrição tá aberta essa semana, tá? A gente vai falar bastante sobre finanças ainda essa semana, porque a oportunidade tá aberta até sábado. Eu vou deixar as inscrições abertas. Então entrem lá pra gente começar a estudar, entender, né? Desvendar essas... Claro, porque aqui eu falo com vocês, eu procuro a ateliê... A Lisete Sandrini, não vai se arrepender. A Lisete é da primeira turma, Lisete. Da primeira turma, né? A Pequenos Mibos by Nath. Carla, eu tenho uma conta no banco só para a minha empresa. Fiz o cálculo de quanto precisava de salário, quanto precisava para sustentar o negócio e tem resultado. Viu só? Viu só como já muda o olhar? A pessoa consegue entender que aquela atividade, a gente está fazendo uma produção artesanal. Eu tenho uma marca de produtos artesanais, mas é uma marca de produtos de artigos para bebê. O processo de fabricação é que são produtos artesanais e eu adoro que seja assim, porque o universo da maternidade, ele está completamente preparado e é um universo que espera, inclusive, o artesanal, tá? É muito mais fácil... Até as fábricas tentam dar um arzinho artesanal ali para as peças, porque é o mercado que está preparado para o artesanal. Então, né, nasceu a marca, nem vou dizer que eu criei, porque eu acho que ela nasceu de uma forma muito espontânea. E eu vou trabalhar agora com todas as minhas forças para fazer ela ficar relevante, porque eu quero além de fazer o meu negócio crescer, expandir, me tornar uma referência, eu tenho essa coisa de mostrar que é possível, sabe? Porque é o que eu acredito de verdade. Só que como é que eu vou fazer o meu negócio crescer se eu não souber cuidar dos números do meu negócio? Se eu não souber o que daquele dinheiro que está entrando, que eu posso fazer investimentos, não é todo o dinheiro que entra que eu posso fazer investimento no meu negócio para fazer o meu negócio crescer. Eu preciso ter estratégia de crescimento e saber quanto por mês eu posso investir em crescimento do negócio, né? Então, e falando ali mais na questão de separar o salário, gente, eu preciso criar estratégias para construir um capital de giro. Não existe negócio sério sem capital de giro. E, ai, Carla, nunca vou conseguir. Gente, consegue. Quando eu iniciei a montar meu capital de giro, eu tava com o nome restrição, porque eu tinha me separado, eu tava com o nome sujo, eu pagava aluguel, eu sustentava a casa e 2 filhos sozinha, eu trabalhei pra caramba. Eu criei estratégias. E em torno de 6 meses eu consegui juntar a primeira etapa do meu capital de giro, né? Então eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Eu falo muito isso dentro do curso de finanças. O capital de giro ele tem 3 etapas. Então tu tem que se dedicar a construir uma de cada vez. O capital de giro é uma construção que acontece, não é tão rápido, não é de um mês para o outro que eu vou construir meu capital de giro, a não ser que eu receba. Saí do salário, eu recebi uma rescisão e essa rescisão eu vou deixar para o meu capital de giro. Ou eu vendi alguma coisa, vendi um carro e aí eu vou separar essa parte do capital de giro e já vou... Aí sim, aí de um mês para o outro tu consegue ter teu capital de giro. Agora tu precisa construir isso para tu poder no início do mês já separar o teu salário, né, para tu não mexer ali no dinheiro que vai entrando. Tu tem que criar uma estratégia para construir esse capital de giro e tu vai entender que tu vai passar por etapas e são 3 fases da construção do capital de giro até que tu tenha o teu capital de giro completo.
mas tu vai colocar foco em uma de cada vez para tu construir isso, para tu poder mudar o teu jogo, sabe? Quando eu construí capital de giro e eu já começava o mês com os recursos financeiros que eu precisava para aquele mês, eu trabalhava sempre um mês na frente, lá no início, né, naquela época. E quando tu cuida do teu dinheiro a ponto de saber o que é cada real que entra, gente, não sei, acho que o dinheiro gosta disso, sabe? Porque daí tu começa a prosperar. Tu começa a entender a dinâmica do dinheiro, tu começa a entender para que é cada coisa e tu começa a prosperar, não tem como, sabe? Porque daí tu vai fazer, tu vai planejar o que tu vai fazer com cada parte do dinheiro que entra, mesmo quando é pouco, mesmo quando ainda não é muito. Se eu vender R$500 por mês, eu tenho que saber administrar esses R$500 por mês para conseguir vender 1.000. E aí quando eu estiver vendendo 1.000, sabendo administrar esses 1.000, eu vou vender 2.000. E aí eu vou crescendo gradativamente. Porque é assim que a gente começa. É desse jeito que a gente começa. Então não tem assim, tem gente que diz separe em envelopes, não sei o que. Não, tem 2 jeitos, tem 2 maneiras de entender o teu salário quando tu ainda tá nesse vucu-vucu aí de não ter capital de giro. Que é, né? Iniciar a estratégia de construção do teu capital de giro, e aí tu construir, e aí tu, né, chegar nesse momento. E enquanto tu não chega nesse momento, é cuidar do fluxo de caixa. Cuidar do fluxo de caixa. Tem gente que compra material, que vende, que recebe dinheiro, o dinheiro entra por uma mão, sai pela outra, e não existe nenhum registro disso. Gente, vê como isso é trabalhar no amadorismo completamente. Eu não tenho nenhum registro do que entra e do que sai de dinheiro no meu negócio. Nenhum, nem anotadinho num caderninho. Eu não tenho nenhum registro da movimentação. Tem gente que ainda vende tudo por loja online, ainda tem um registro lá, pelo menos do faturamento, tá? Vendi tudo numa loja online, então eu consigo pesquisar quanto eu vendi em fevereiro e eu sei o faturamento de fevereiro. Mas aí também não sabe mais nada. Para onde foi o dinheiro, como que foi gasto aquele dinheiro, não sabe mais, mas pelo menos sabe o faturamento do mês. Mas tem gente que não vende por loja, não vende nem por depósito, recebe na hora o dinheiro que entregou, o dinheiro já entrou por uma mão, já saiu pela outra, porque eu fiz a entrega, eu já passei no mercado e já ficou meu dinheiro lá no mercado e não existiu registro que esse dinheiro passou pela tua mão, gente. Olha, como é que a gente vai querer fazer um negócio desse jeito? É negócio, gente, a gente tá falando de negócio. A gente não tá brincando. A gente não tá brincando de ter um ateliê. Entende a importância disso? Cara, eu tô dedicando meu tempo, muitas vezes abrindo mão de estar com os meus filhos, ou de estar com a minha família, ou de estar fazendo qualquer outra coisa, construindo um sonho. Eu tô construindo um sonho, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero que o meu negócio dê certo, eu quero ser reconhecida, eu quero ser valorizada, mas eu não levo meu negócio a sério, eu não tenho um registro de dinheiro que passa pela minha mão. Gente, vamos centrar assim, vamos assumir um pouco mais a responsabilidade por esse negócio, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Ó, oficina do artesanato com a pandemia, eu que tô segurando a casa. Essa carinha triste deveria ser uma carinha muito feliz. Tem noção do privilégio que é isso? Com a pandemia, eu que tô segurando a casa, o meu trabalho tá sendo o que tá nos sustentando. Olha, eu teria muito orgulho disso, eu não colocaria uma carinha triste aí não, no final dessa frase, eu colocaria uma carinha muito feliz, eu colocaria um coraçãozinho. Cara, não tem noção de quanta gente tá passando necessidade e aí tu tem um negócio que tu consegue ter uma renda de forma autônoma, independente, sem precisar de ter emprego, sem precisar procurar emprego no meio de uma pandemia para manter a tua casa. Olha o quanto isso é incrível. Troca esse emoji aí. O emoji tem que ser outro. Dá para começar do zero? Eu não sei o que tu chama de zero absoluto, assim, se eu não tenho R$1 é muito difícil de eu começar, tá? Mas se eu tiver uma máquina de costura simples, às vezes não precisa nem máquina de costura, tá? Eu pelo menos, antes de comprar minha maquininha lá, 8 pontos, eu fazia coisa em feltro. Mas eu precisei, né, de um pouquinho de dinheiro ali para comprar os primeiros pedacinhos de feltro, para comprar enchimento, para comprar linha, agulha, tesoura. Então precisa de algum investimento, precisa, tá? Começar do zero absoluto só se tu ganhar todos os materiais para começar. Consegue começar com pouco investimento.
Olha ali, ó, Beia Bordados. Seu curso é melhor do que o do Sebrae. Muito claro e simples de entender. Oh, maravilha! Artes maternas, justamente por eu não saber administrar meu negócio que tenho me arrastado até hoje. Mas agora sou aluna do curso de finanças e focada em crescer. Vamos junto, é isso aí, vamos virar esse jogo. Laura Oliveira, fotografia. Bom dia, Carlos. O curso é só para artesanato? Já quero também. Olha, Laura, é para artesanato, né? Principalmente na parte de composição de preço. Depois o resto até dá para aproveitar para qualquer segmento. Mas a parte de composição de preço é muito focada em artesanato ali, porque a gente usa muitos materiais ali para produzir uma peça, né? Já quero também dizer ela. Mimos Luxo Ateliê. Carla, em Minas, nesse momento, estamos na onda roxa, então super restrito tudo. Meu marido é motorista de aplicativo e nesse momento o principal renda é a minha. Como separar esse dinheiro nesse momento? Olha que lindo, gente, de ver isso. Olha quantas mulheres estão conseguindo... Ai, gente, eu acho isso tão incrível, tô até arrepiada. Olha quantas mulheres estão conseguindo manter a família nesse momento de dificuldade, onde está tudo restrito, com a produção de peças artesanais, um trabalho que está fazendo em casa, que consegue vender pela internet. Olha o quanto isso é incrível, gente, pelo amor de Deus. Como separar o dinheiro nesse momento? Fluxo de caixa. Anota tudo que entra, anota tudo que sai, visualiza, pelo menos visualiza para onde o dinheiro está indo, para tu conseguir, vai fechar a semana, tu vai entender o que do dinheiro que eu recebi, o que eu gastei com despesa pessoal. E nesse momento, para quem está segurando a casa sozinha, com a renda do ateliê, eu acho que não tem é indicado, inclusive, usar a tua margem de lucro, porque margem de lucro ela é para investimento, tá? Para fazer o teu negócio crescer. Só que, eu tô no momento em que eu tô segurando a casa sozinha. Pega a tua margem de lucro e usa Primeiro começa a fazer a precificação certa, tá? Precificação eu já ensino lá no YouTube, gente. Precificação é só o primeiro passo. Claro que dentro do curso a gente detalha um pouco mais isso, mas lá no YouTube tem uma playlist de precificação onde tu já consegue pelo menos fazer a precificação certa, respeitando margem de lucro, tá? E tinha uma pergunta aqui se eu posso usar parte da margem de lucro para complementar o salário, e pode sim, pode usar parte da margem de lucro para complementar o salário, porque é participação nos lucros da empresa, tá? E a gente tem uma empresa. Nesse momento, cara, pega a tua margem de lucro e usa ela para manter a tua casa, manter a tua família junto com o que é salário, para que tu, sabe... A preocupação nesse momento não é crescer. Então, assim, tipo, não vou fazer... Claro que eu tenho várias alunas que estão crescendo, várias alunas que estão fazendo investimento em equipamento, estão fazendo esses movimentos de investimento. Por quê? Porque respeitam a margem de lucro, né? É tanta coisa para falar que... Mas anota, tá? Como eu faço para separar o dinheiro nesse momento? Anota, gente, anota. Controla o teu fluxo de caixa, anota. Entrou R$100, entrou R$50, entrou 150, entrou 200, entrou não sei o quê. Quanto saiu? Saiu 115 para pagar a conta de luz, saiu 60 para pagar plano de celular, saiu 600 que eu gastei no mercado. Aí tu vai ver ali das tuas anotações o que é gasto pessoal. O que é gasto pessoal? Bom, olha, esse mês eu já gastei, sei lá, R$1.000 com despesas pessoais. Tá, pegou meu salário, pegou meu lucro, pegou tudo e tá voltando pro ateliê. Beleza, só pensa em passar por esse momento, tá? E claro, se tu conseguir criar uma estratégia para aumentar as tuas vendas com a margem de lucro certa, mesmo sustentando a casa, tu consegue ainda planejar um crescimento ali pro teu negócio, apesar disso. Então, assim, é só olhando para os números, é só voltando o nosso olhar para os números, porque é os números que vão dizer se teu negócio está indo bem ou não, gente. Não é se tu produz o produto mais lindo que existe, não é se tu tem 10 mil seguidores no Instagram, 100 mil seguidores no Instagram, não é isso que diz se teu negócio está indo bem ou não. O que diz se o teu negócio está indo bem ou não é o que o teu retorno, o teu fluxo de caixa te diz. É o que o teu caixa, né, é o que a parte financeira do teu negócio te mostra, que te diz se o teu negócio está indo bem ou não. Eu tenho alunas que estão indo super bem,
com poucos seguidores no Instagram, por exemplo. Porque não é isso, sabe? As pessoas olham para o lugar errado para avaliar se o negócio está indo bem ou não. Não é isso, entendeu? Porque se eu vender muito, mas com a margem de lucro errada, meu negócio não tá indo bem. Entendeu? Eu tô meio que patinando, eu não consigo sair do lugar, eu vendo e eu não consigo ver a cor do dinheiro. Óbvio que eu não consigo ver a cor do dinheiro, eu não tô precificando direito. Eu tô me ralando de trabalhar e não tô vendo a cor do dinheiro. Por quê? Porque eu não sei olhar para os números do meu negócio e avaliar o meu negócio a partir dos números. É isso que vira o jogo, gente. A Michele, Carla, como você hoje em dia, como você tem mais de um negócio, quantas horas você trabalha produzindo hoje? Ah, isso pode variar, tá? Eu não produzo todos os dias para começar, minha janela de produção, ela não é diária e pode variar bastante de uma semana para outra, porque realmente hoje o meu negócio não é só a produção de peças. E como eu tô fortalecendo uma marca agora, eu vou voltar forte com a produção de peças. E agora vai ser o momento que eu vou precisar de pessoas para me ajudar na produção. E aí eu já tenho algumas estratégias que com certeza eu vou compartilhar com vocês. Mas eu consigo olhar para os números e dizer quanto eu vou pagar de salário para uma pessoa, quanto essa pessoa tem que produzir para se pagar. Quanto uma pessoa que eu contrato precisa produzir, qual é a meta de produção dela para valer a pena eu contratar ela? É os números do meu negócio que vão me dizer isso, entendeu? Então, assim, claro que a gente começa sozinha, a gente começa produzindo, eu já trabalhei assim por meses, 12, 14 horas por dia, sabe? Por meses. Hoje eu posso parar e dizer, eu não preciso estar 100% na produção, eu posso contratar pessoas e ficar mais na parte administrativa do negócio para fazer o negócio crescer, para ter um volume de vendas que eu consiga ter uma pessoa cumprindo uma meta de produção. Mas então é muito passo a passo. Eu não vou falar sobre isso com vocês porque não é a realidade de todo mundo. Então eu vou falar com vocês sobre a minha realidade de como foi que eu virei o jogo. Lá eu precisei fazer isso, eu precisei cuidar de cada real do meu negócio. A janela de produção, quem vai te dizer são os números do teu negócio. Quando tu sentar e calcular os teus próprios números, os próprios números vão te dizer qual vai ser a tua janela de produção. Bom, para alcançar esse número aqui que eu calculei, quantas horas eu preciso produzir por dia? É muito individual e quem vai te dizer isso são os teus números. Para cada uma é diferente, tá? Patrícia, Carla, fala mais sobre esse período que você passou, como organizar a rotina e tudo mais. Estou na mesma situação. Patrícia, vai lá no YouTube. Eu tenho vários lives lá onde eu falei muito sobre isso. Eu tenho live lá contando sobre como eu fiz como eu construí meu capital de giro, né? As estratégias que eu usei, os perrengues que eu passei. E tenho vários vídeos lá contando bastante lives, assim, onde eu contei muita coisa sobre isso, mas foi um período, acho que o principal comportamento, assim, o que fez realmente diferença foi que eu não fiquei culpando a situação. Ai, como tá difícil pra mim, por que tá tão difícil? Por que isso aconteceu comigo? O que foi que eu fiz pra merecer isso? Eu não tive essa postura. Eu olhei pra minha situação e disse, o que eu posso fazer pra mudar essa situação? Eu não quero ficar assim pra sempre. Eu não quero ficar nessa situação pra sempre. O que eu preciso fazer com o que eu tenho? O que eu posso fazer pra mudar isso? E eu entendi que o conhecimento é que ia mudar meu jogo, né? E eu teve período lá que eu trabalhei 12, 14 horas por dia só que eu fiz aquilo de uma maneira muito estratégica. Eu sabia que eu não ia passar o resto da vida trabalhando daquele jeito. Por quê? Porque eu tava correndo atrás de uma meta. E quando tu tem um número que tu tá correndo atrás, tu consegue avaliar se tu tá chegando. Tu vai olhar pra tua conta bancária. Bom, eu criei uma estratégia para construção de capital de giro, tá? E aí eu falo isso para as alunas lá do curso de finanças, tá? Eu abri uma conta no Nubank só para juntar meu capital de giro. Não era, eu movimentava o meu dinheiro numa conta da Caixa e a conta do Nubank era só para eu ir colocando o dinheiro que eu estava conseguindo das minhas estratégias para juntar meu capital de giro. Então assim, eu tinha uma meta. Eu preciso juntar X de reais para ter a minha primeira etapa de capital de giro, para eu conseguir começar a trabalhar um mês na frente.
para começar a aliviar essa carga de trabalho que eu tô tendo. Essa jornada tá muito exaustivo isso. Então eu sabia que eu não ia aguentar daquele jeito por muito tempo. Mas eu tinha um número, aí eu anotei aquele número, eu preciso alcançar X. Cada mês que eu olhava, cada semana que eu olhava, porque eu sou muito de controle, eu controlo muito de perto, tá? Então assim, tipo, toda semana eu olho os meus números. Todo dia eu coloco minha movimentação lá no meu fluxo de caixa. E toda semana eu controlo. Eu tô indo bem, eu não tô indo bem, eu tô alcançando minha meta, eu não tô. Tô indo bem, tá projetando bem, então eu consigo continuar trabalhando nesse ritmo. Não tô indo bem, tá ruim. Então eu preciso dar um gás aqui, fazer alguma coisa pra recuperar. Então tu consegue. Os teus números são teu mapa, são teu GPS do negócio. Então tá. Coloquei um número lá, que era a minha primeira etapa do capital de giro, preciso alcançar esse número. Então eu olhava toda semana para minha conta e eu via, eu tô mais perto, eu tô mais perto, eu tô mais perto, e aquilo ali me motivava porque eu percebia que eu tava chegando perto da minha meta a cada semana, com a estratégia certa, tá? Porque eu criei algumas estratégias para conseguir chegar lá. Aí, beleza, alcancei a minha primeira etapa do capital de giro. Ufa, gente, isso me deu assim um alívio, porque eu já tava trabalhando um mês na frente. Eu conseguia pegar o meu salário no início do mês e já tirar para pagar minhas contas. E eu não precisava mais me preocupar com o dinheiro que entrava no ateliê, que ia entrar por uma mão e sair pela outra. Eu conseguia fazer essa separação que é o sonho, né? Que a gente tem de conseguir entender o que é meu salário no meio de tudo isso. Consegui juntar meu capital de giro. Primeira etapa. Aí eu sabia qual era o número que eu precisava alcançar, que era a minha segunda etapa do meu capital de giro. Então eu consegui olhar para aquela conta e eu consegui avaliar se os números, se eu estava crescendo, se eu estava chegando perto. Então quando a gente tem clareza do que está fazendo, principalmente em relação aos números, que é o que nos diz se a gente está indo bem ou não, a gente consegue, né, olhar para o nosso negócio, a gente tem até mais motivação para trabalhar. Porque cada semana que eu via que eu estava mais perto do meu capital de giro, eu tinha mais motivação para na outra semana conseguir ainda mais. Então, não dá para ficar trabalhando no escuro em relação aos números. E é por isso que eu criei, né, esse curso de finanças. Ele é um curso, né, mas ele faz parte da minha mentoria. Só que como faz bastante tempo que eu não abro vagas para mentoria, eu pensei, é um curso que dá para a pessoa começar a estudar por ele e depois, se quiser migrar para a mentoria, migra, mas dá para começar a estudar por ele, para entender o negócio, né? Então, faz total diferença. Eu tô falando só sobre aqui, ó, tipo, pontuei 2 ou 3 coisas das coisas que perguntaram lá, de repente amanhã a gente continua falando sobre as outras, para eu poder ler mais comentários aqui de vocês. Pequenos mimos by Nádia. Meu marido falava que não precisava separar as contas. Eu fui teimosa e comecei a separar e comecei a ver o dinheiro. Muito bom. Oficina do artesanato. Estamos no mesmo estado e situação. Como fazer... Acho que ficou corretor ali, eu não consegui entender o que era a palavra ali. Eliana, também preciso fazer de finanças, mas só para prática. Eu sou formada em estética e imagem pessoal e o curso da Carla só melhorou a minha vida. Ai, gente, que maravilha! Que bom saber disso. É, outra vida depois que a gente entende os números. Mara, quanto tempo você levou para construir seu capital de giro? Primeira etapa foi em torno de 6 a 7 meses, mas aqui, gente. Mas aí, assim, eu criei... Lá naquela live que eu tenho no YouTube, onde eu falo... Foi uma live, acho que tem uns 2 anos aquela live. Onde eu falo sobre a construção do capital de giro, eu criei algumas estratégias. Eu revendi alguns produtos e o valor daquela revenda dentro do meu mercado. Eu comprava do... é um aplicativo que vem lá da China, não é o AliExpress, é é o Wix. Acho que é esse o nome. E comprei vários itens de criança, de bebê daquele aplicativo. E quando chegava, demorava para chegar, mas quando chegava eu tinha um lucro muito significativo em cima daqueles produtos e conversava com o meu produto que eu já fazia, né? Então eu criei algumas estratégias para aumentar ali o volume de dinheiro naquele momento, para que eu pudesse pagar as minhas contas, né? Porque eu tinha igual todas as contas para pagar no mês. Aluguel, água, luz, 2 crianças para sustentar, né? Tinha toda a minha despesa mensal e eu ainda precisava ter esse gás a mais Não, e foi tudo meio junto, assim, porque assim, ó, de verdade, entender os números é mágico, porque te faz perceber que tu pode o que tu quiser com planejamento.
Então eu tava quitando as minhas dívidas para limpar o meu nome, porque no meio desse vucu-vucu todo de construção de capital de giro, eu tive uma situação com meu filho, ele engoliu alguma coisa que ele dizia que era uma chave, ele se engasgou, engoliu, era 11h30 da noite, eu tive que sair correndo pro hospital com ele, só que eu morava no região de campanha mesmo, interior da cidade, sabe, zona rural. E não vai táxi lá, não vai Uber, não vai nada. Eu tive que sair correndo na casa dos vizinhos para achar alguém para nos levar pro hospital. E aquilo ali me fez eu perceber o quanto na minha vida eu precisava de um carro que não era supérfluo, não era luxo, não era necessidade. Eu, mãe, com 2 crianças dentro de casa, sem carro, morando no interior, sabe, na zona rural. Eu precisava de um carro, aquilo ali me fez perceber muito isso. E eu pensei, tô ferrada, eu tô com dívida, meu negócio recém tá se reestruturando, eu recém me separei. Enfim, né? Tô aqui nessa luta para construir meu capital de giro e eu preciso de um carro. E aí, de novo, o que eu fiz? Eu chamei a responsabilidade. Então, enquanto eu tava criando todas... Por isso que eu tava trabalhando feito uma louca. Mas foi 1 ano que eu trabalhei feito uma louca. Depois já deu uma acalmada. Por quê? Porque daí o dinheiro, ele te ajuda a fazer mais dinheiro, né? E aí eu entendi que eu precisava... eu tava juntando capital de giro, limpando meu nome. Então eu fiz uma lista do que eu tô devendo. Comecei a anotar o que eu tô devendo, por que meu nome tá em restrição, né? E aí eu comecei a criar estratégia para ir pagando aquelas contas. Umas eu consegui pagar à vista, né? Negociei, outras eu precisei parcelar, mas aí eu fui fazendo um jogo ali, limpei meu nome. Só que só o nome limpo não nos dá crédito, né? Eu recém tinha limpado meu nome, então meu score tava muito baixo. E eu comecei a criar a estratégia de aumentar score, juntar dinheiro para dar entrada no carro. E tudo isso, né, enquanto eu tava construindo capital de giro. Mas por que eu consegui fazer isso, gente? Porque eu sabia olhar para os meus números. Né? Eu não tava no escuro. Eu sabia o que eu tava fazendo. E aí fica muito mais fácil. Quando eu sei o que eu tô fazendo, eu consigo organizar as coisas de um jeito ali que eu consigo acompanhar o que eu tô fazendo. Tem que saber olhar para os números. A Geisa: Carla, ainda não alcancei as metas, mas tenho separado todo mês um valor para fazer o giro do mês. E esse mês já consegui separar um valor para construir meu capital. Estou renunciando a algumas coisas. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. A Geisa é aluna, né? Estou renunciando a algumas coisas. Olha o que olhar para os teus números te faz perceber. Peraí, eu tô nesse momento, eu tenho um objetivo nesse momento. O que é mais importante? Eu vou abrir mão de coisas que não são tão importantes para me ajudar a chegar nesse objetivo. Porque isso é que nos traz o sentimento de realização, alcançar os nossos objetivos. Vocês acham que quando eu consegui limpar o meu nome, lá naquele vucu-vucu que eu tava recém-separada, eu me separei sem nada. Não sei se todas vocês conhecem a minha história, mas eu saí do casamento sem nada. Eu deixei tudo, eu saí com as minhas máquinas de costura e os meus filhos. Então eu tive que me refazer ali, trabalhando nas minhas máquinas. Imagina o sentimento de realização e de confiança que isso ia gerando em mim, cada pequena conquista. Eu consegui colocar o básico dos móveis para dentro da minha casa, eu consigo dizer para os meus filhos que a gente tem uma casa. Era tudo usado. Mas a gente tinha uma casa, né, para morar, que eu conseguia sustentar. Eu pagava o meu aluguel, eu sustentava os meus filhos, eu consegui começar a crescer o meu negócio, eu consegui limpar meu nome, eu consegui juntar capital. Então imagina o que cada uma dessas etapas que eu ia alcançando foi me trazendo de confiança, de segurança e de realização. Muitas vezes a gente fica em busca desse sentimento de realização. E o que nos traz o sentimento de realização? É a gente conseguir fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu tenho um negócio para fazer dar certo, porque desse negócio... Por que eu quero que o meu negócio dê certo? Porque eu quero ter uma vida melhor. Então, o reflexo do meu negócio dar certo, além de eu conseguir acompanhar isso pelos números do meu negócio, é eu poder ter uma vida melhor a partir desse negócio. É isso que vai me trazer sentimento de realização. Óbvio que a gente quer ter reconhecimento dos outros pelo trabalho que a gente faz, isso também é importante, mas não é isso que traz realização. Porque às vezes os outros reconhecem o teu trabalho. É muito lindo, que não sei o quê. Nossa, fulano, tu já viu o trabalho que a fulana faz? Coisa mais linda, reconhecem. Mas
A gente não vê os resultados, os frutos daquele trabalho. Então, mesmo com o reconhecimento, muitas vezes a gente não tem o sentimento de realização porque a gente não vê o fruto do nosso trabalho acontecendo, fazendo diferença na vida da gente. É isso que vai fazer a gente ter sentimento de realização. Então, cada uma dessas conquistas, ali a Geisa falando, né? Eu estou renunciando a algumas coisas. Quando ela alcançar o primeiro objetivo dela, sabendo que eu chamei a responsabilidade para mim, eu fiz o que precisava ser feito, eu entendi o movimento do que eu estava fazendo e eu tomei decisões que foram, eu precisei renunciar a algumas coisas nesse primeiro momento para alcançar esse objetivo que vai me proporcionar outras coisas que eu não poderia ter acesso antes e que só foi possível porque eu renunciei e abri mão de algumas coisas durante o processo, mas entendendo para onde eu quero ir. Ai, ô gente... Eu acho que eu tô meio atrasada aqui. As aulas de finanças são ao vivo? Em qual horário e dia? As aulas de finanças são gravadas. As aulas de finanças são gravadas. E aí tem aulas ao vivo para tirar dúvida de cada módulo. Isso foi uma pergunta que apareceu algumas vezes ali na caixinha de perguntas lá do Story, se o curso é vitalício, tá? O acesso ao curso é vitalício. O acesso à plataforma Hotmart, onde estão as aulas, ele é vitalício. Então tu pode voltar lá, reassistir todas as aulas sempre que tu quiser. O suporte que eu dou, ele não é vitalício, tá? Então eu tenho uma aula ao vivo para cada módulo, onde eu tiro dúvidas. Tem um grupo de alunas onde vocês vão postar os exercícios e eu vou corrigir os exercícios. Mas, e aí, não é um curso que vai ter acesso vitalício. Daqui a um ano, se eu resolver estudar, eu vou estudar, o material vai estar lá, mas não vai ter mais eu para tirar tuas dúvidas, tá? Então... É um curso, tem começo, meio e fim, mas que o material do curso fica com acesso vitalício ali, sempre que tu precisar. A Dorinha, quando comecei, meu marido me presenteou com R$500 de aniversário. Fui no Brás, comprei roupa e revendi, consegui triplicar o valor. Olha como a gente é, né? A mulher tem uma visão, assim, muito empreendedora. A gente já acho que é muito da mulher isso, né? Multiplicar, cuidar, fazer crescer ali o que... Ali, a Carla, trabalhei a vida inteira na costura, nunca pude ter capital de giro, porque tinha um marido que chegava e falava, vou precisar desse dinheiro. Aí ia embora. Agora estou tentando... não cortou ali, Lia, mas... agora vai dar certo. Olha quanta gente se identificou aí, gente. Eu já passei por isso. Hello, baby. Eu tenho um caderno para cada coisa. Anoto tudo. Sei quanto ganho graças às aulas no YouTube da Carla de precificação e entre outros cursos que já fiz. É muito bom a gente ter essa visão, né? E a partir disso a gente conseguir criar as nossas estratégias. Ana Ju, bom dia, Carla. Entrei no curso de finanças, não tenho ateliê, ainda não tenho ateliê, mas quero começar da forma certa. Parabéns, parabéns. Já vai começar conseguindo ver teus números com clareza. Vinati, eu registro tudo o que vendo e tenho anotado tudo o que gasto com as compras de materiais. No final do mês percebo o que rendeu em vendas. Tive um gasto de 50% com as compras dos materiais. Tudo isso dentro do curso a gente consegue entender também, tá? Esse movimento de compras e do fluxo mesmo, do caixa, do que é libertador. Eu acho que essa é a palavra, né? É libertador tu saber o que tu tá fazendo com o teu negócio. Ó, o fluxo de caixa é simples, né? Anoto, entrou, saiu, vou lá e faço, né? E o fluxo de caixa ele serve para nos mostrar, né? Eu calculei a minha meta de vendas desse mês. Porque assim, eu consegui alcançar a minha meta, é o fluxo de caixa que vai me dizer, né? Então, uma coisa está muito ligada na outra. O que tem no curso de finanças? Primeiro módulo, precificação, né? A precificação é o primeiro módulo, é o primeiro passo. Existem vários cursos por aí de precificação e precificação é o primeiro passo, tá? Tem planilhas, tem gente, né? Eu mesma ensino sobre isso no YouTube e precificação ele é o primeiro passo. É óbvio que eu tenho que saber precificar meu produto. Eu tenho que saber entender
que compõe cada um daqueles itens que eu tô colocando no meu preço de venda. Para que serve cada uma daquelas coisas? Então, precificação é o primeiro passo e é o primeiro módulo. Depois tem cálculo de metas. Como que eu calculo as minhas metas? Tá, eu coloquei lá que eu quero ganhar R$1.500 de salário por mês. Quanto eu preciso vender? Quanto eu preciso vender para que eu consiga tirar daquele valor, daquele faturamento total, R$1.500, que é o meu salário. Eu preciso ter uma meta de vendas muito clara para alcançar os meus números. Beleza, a meta de venda tá clara? Tá clara. Quanto eu preciso produzir? Isso é outra pergunta que apareceu. Quantas peças eu tenho que fazer por dia? Quanto não sei o quê? Quantas peças eu tenho que fazer na minha janela de produção, gente? Essa não é a pergunta certa. Não é quantas peças eu tenho que fazer na minha janela de produção, porque cada peça tem um tempo diferente de produção. É eu fazer a peça que eu preciso fazer no tempo que eu coloquei lá na minha precificação. Se, por exemplo, uma bolsa maternidade, se eu levar 5 horas para produzir essa bolsa, ela já é uma peça, é a minha janela de produção. Peças que eu produzo em meia hora, eu vou fazer 10 peças na minha janela de produção. Então não é quantas peças que define a tua janela de produção. Eu coloquei no meu cálculo que eu preciso de 5 horas para fazer essa peça, eu preciso fazer essa peça em 5 horas. Se eu fizer essa peça em 6 horas, eu já tô perdendo dinheiro. Se eu levar 10 horas, então, para fazer uma peça que eu precifiquei em 5, levo 2 dias para fazer uma peça que eu disse que ia fazer, na minha precificação, eu coloquei que ia fazer em 1. Pronto, aí eu tô no prejuízo já. Entende? Então, não é quantas peças eu preciso fazer na minha janela de produção, eu preciso colocar na minha precificação o tempo real de produção daquela peça. Se uma peça leva 2 horas para fazer, eu tenho 5 horas de janela de produção, eu vou fazer 2 peças e meia. E aí, claro, né? Aí entra as estratégias. Como que eu vou aumentar a minha produção com o período que eu tenho para costurar? Vou olhar para a minha produção como uma linha de montagem. Por exemplo, quando eu tenho muito pedido, eu tiro um dia só para cortar tecido. Então eu corto os tecidos de toda semana num dia. Então quantas peças eu produzi naquele dia? Nenhuma. Mas eu tô olhando para minha produção como uma linha de montagem, para que no final da semana, minha semana tenha rendido muito mais do que se eu for iniciar uma peça, do início ao fim, termino, aí penso qual é a outra peça que eu vou fazer, vou procurar os tecidos daquela peça, e aí aí a minha produção vai ser mais lenta. Então eu tenho que, depois que eu entendo, né? Eu entendi, a janela de produção é o rei aqui do ateliê, é o que manda no negócio. Então como eu vou otimizar, eu começo a entender qual é a importância disso. Qual é a importância? E aí, daí a gente parte para todo o resto, né? O valor do curso é R$ 247, pode fazer parcelado no cartão, o link tá na bio, é o primeiro link que tá na bio, é a inscrição para o curso de finanças, vai ficar disponível essa semana, até sábado vai estar, né, as inscrições abertas ainda, quem for entrando já vai poder estudar, e aí lá na comunidade de alunas eu vou informar qual vai ser o dia e o horário da primeira aula ao vivo, tá? E aí quem não puder assistir a aula ao vivo vai ter acesso à gravação da aula também. Olha aqui, Ateliê Fabiana Magoga, é aluna, né? Sou meu marido ficou desempregado e eu que está segurando a minha casa. Olha que lindo isso, gente, o quanto, nossa, olha o quanto isso é lindo. Minha maior dificuldade é separar o dinheiro, mas é por quê? Porque não se separa o dinheiro enquanto não tem capital de giro. A gente só começa a separar o dinheiro depois que tem o capital de giro. Antes é acompanhar no fluxo de caixa. A oficina há 1 ano que está segurando tudo. Gente, que coisa linda. Tem como colocar o preço sem ser por hora trabalhada? Só se for revenda de produto. Se for produção de peças, não tem como, tá? Se tu produz o teu produto, que é o nosso caso de produção artesanal, não tem como não ser por hora trabalhada. Comprei o curso de roupinha e já tô fazendo a minha coleção. Aquela aula de coleções é incrível, né? Aquela aula de coleções, ela vale o curso todo, gente. Coruja Arte Bolsas e Acessórios.
Como tenho outra fonte de renda, ainda não tiro salário, uso todo o valor para investimento. A estratégia, né? Você está construindo ali tua transição, né? Não sei se é o objetivo, mas é a estratégia. Lá no YouTube, deixa eu ver. Ai, gente, deixa eu ver. Minha janela de produção é pingada, mas coloco o cronômetro e paro quando preciso parar. No fim do dia tenho as minhas 5 horas de produção. Olha a consciência que surge, né? Eu preciso produzir 5 horas, mas eu não consigo produzir 5 horas corrido. Ah, eu fiz os meus cálculos lá e eu entendi que a minha janela de produção diária para eu ganhar esse X de salário é de 5 horas de produção, né, respeitando o tempo que eu preciso produzir cada peça. Eu não consigo costurar 5 horas corrida numa janela fechadinha. Coloco um cronômetro para respeitar as minhas 5 horas diárias de produção. Ai, gente, olha aqui, ó. Ai, é isso é chamar para si a responsabilidade. Isso é assumir a responsabilidade por fazer o negócio dar certo, né? E essa clareza são os teus números que te trazem. Ai, meu Deus, eu não consigo ler todas, olha aqui, as mensagens. Ai, gente, por favor, voltem na gravação do vídeo e coloquem as mensagens que eu não li aqui, porque eu não consigo ler todas. Ah, não, olha aqui, ó, Ateliê Mundo Infantil vai ganhar um puxão de orelhinha agora. Menina do céu, sei quanto ganho, porém não consigo guardar devido a estar desempregada e ser muitas bocas para alimentar. Desde quando o dono de um negócio está desempregado? Desde quando eu, sendo dona do meu negócio, eu tô desempregada? Desde quando isso? Eu sou dona do meu negócio, eu não tô desempregada. Eu tenho possibilidade de ganhar muito mais, inclusive, do que se eu estivesse trabalhando para alguém, cumprindo horário para alguém. Se tu tivesse empregada, o que tu ia fazer? Tu ia sair todo dia de casa no mesmo horário, tu ia fazer teu horário de almoço bonitinho, pianinho, certinho, 1 hora, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Tu ia sair de casa com a casa bagunçada do jeito que tivesse, porque tu não ia terminar de arrumar tua casa antes de começar a trabalhar. Tu ia sair de casa, fizesse chuva ou fizesse sol pra estar trabalhando de empregada pra alguém. E tu ia ter horário pra... Muitas vezes não tem horário pra sair, né? Muitas vezes não tem horário pra sair. Tu tem que terminar a função que tu tá fazendo pra poder sair. E às vezes a gente nem ganha hora extra, é banco de horas. E a gente fica trabalhando pros outros desse jeito. Quanto tu ganharia no teu negócio se tu te dedicasse a ele desse jeito? Tu muda a tua vida e a vida da tua família se dedicando desse jeito ao teu negócio, sem ter um salário fixo, que é aquilo ali, tu pode te matar de trabalhar e no final do mês é o mesmo, igual de novo. Muitas bocas para alimentar, olha que dádiva tu poder alimentar toda a tua família com teu trabalho. Bota todas essas bocas aí, se são muitas bocas, imagina quantos braços são. Coloca todos esses braços aí para fazer alguma coisa. Não me diz que tu tem um negócio e tu tá desempregada, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso me deixa nervosa. Não, que isso, mulher? Estratégia de venda